E Jéssica acabou acordando no meio da noite com um barulho de um galho estralando. E quando se levantou, viu a Muriel andando. E quando falou com ela, ela não respondeu. Quando foi até a frente dela, percebeu que ela estava dormindo. E tentou acordá-la, só que ela não acordou. E a Jéssica acordou o João e falou o que está acontecendo. E o João disse: é melhor só voltar a dormir. Ela está indo enfrentar algum perigo. E a Jéssica disse, dormindo. E o João disse que, no meio dos super soldados, ela é conhecida como a lutadora dorminhoca. O corpo dela consegue agir sozinho contra o perigo e lutar. E isso é uma habilidade tão incrível que até o general fica impressionado com isso. E a Jéssica perguntou como assim. E o João disse: vamos seguir ela. Provavelmente ela está indo enfrentar algum perigo agora, porque o corpo dela provavelmente está sentindo. E ela foi com o João e acabou encontrando bem em uma parte do acampamento uns homens que estavam tentando invadir lá. E a Muriel se aproximou de um e acabou acertando um tapa forte na costa dele, que ele acabou desmaiando. E os outros viram isso e partiram para cima dela. Só que ela se desviava bem rápido e acertava eles com golpes, que eles rapidamente caíam desmaiados. E os outros começaram a pegar pedaços de pau e pedra e avançaram para cima dela. Só que ela desviava até mesmo quando estava de costa. E foram tentando jogar pedras e paus nela, só que ela desviava de tudo, bem rápido e acabava acertando eles. E a Jéssica disse, e isso parece ser até os reflexos dela que estão agindo sozinhos. E o João disse que era isso mesmo. O corpo dela luta sozinho, sem que ela precise estar acordada. Como ela tem um sono bem pesado, ela pode se levantar no meio da noite e lutar. É o corpo agindo sozinho, sem precisar pensar, o que faz com que ela seja bem mais rápida e também bem mais forte. E a Jéssica disse, isso é incrível. Agora está explicado porque até quando eu tentava acertá-la de costa, ela se desviava. E após acabar derrubando todos eles, ela acabou amarrando todos eles lá com uma corda. E Muriel voltou para o local onde ela estava dormindo e se deitou e continuou lá dormindo. E Jéssica voltou com João e disse que isso foi incrível. Ela literalmente lutou dormindo. E o João disse, a história dela é bem interessante. E se você quiser ouvir, eu posso mostrar uma parte dela. E a Jéssica disse que adoraria. E o João formou umas imagens em cima do fogo. E a Jéssica disse como você está fazendo isso. E o João disse que é graças ao poder de manipulação da luz dele, ele consegue juntar a luz em certos pontos e formar esse tipo de coisa. E João contou lá que a Muriel, desde quando ela era pequena, ela contou que ela sempre se desviava de qualquer tipo de pancada ou coisa que poderia acontecer com ela. Ela sempre se achou diferente dos outros, onde ela cresceu. Os pais dela, sempre que tentavam bater nela, ela se desviava sozinha. E as pessoas odiavam isso nela. Sempre que tentavam partir para cima dela para brigar, ela se desviava e falava que ela era uma covarde. Só que a Muriel não conseguia evitar. Quando ela cresceu mais um pouco, umas garotas foram implicar com ela e seguraram ela. E quando uma foi querer dar um tapa, ela acabou se desviando e a outra que estava segurando levou o tapa. E disseram, fica parada. E foram querer segurar ela. Só que quando foram tentar dar outro, ela acabou se movendo com uma força tão grande que as outras não conseguiram segurar. E acabaram soltando ela. E foram tentar bater nela todas juntas, só que ela se desviava de qualquer golpe. E depois que as garotas desistiram por cansaço, acabaram indo até os pais da Muriel e disseram que ela estava causando problema por causa de briga. E os pais dela foram querer repreender ela, tentando bater, só que ela se desviava. E tentaram segurar ela, só que ela acabava se desviando com tanta força que ninguém conseguia segurar. E falaram por que você é assim. E ela disse que ela não consegue evitar. O corpo dela faz isso sozinho. E falaram que isso era bobagem. E seguraram a mão dela para bater com uma régua. Só que ela acabou se desviando sozinha. E foram tentar bater nela de outra forma, só que perceberam que ela se desviava. E os pais dela foram tentar outras coisas. E eles saíram por um canto depois para conversar. E Muriel contou que, após descobrir que ela conseguia se desviar de qualquer golpe, foram querer colocá-la para apresentar espetáculos, onde quem conseguisse acertar ela ganharia uma alta quantia em dinheiro. E ela acabou virando uma atração famosa. A garota com o poder da super covardia, que nunca conseguia ser acertada. Colocaram ela com isso. Muriel odiou esse título, mas os pais dela ganharam bastante dinheiro nessas apostas. E muitas pessoas vinham de longe para querer tentar a sorte, só que nunca conseguiam. Sempre que alguém tentava lutar com ela, ela se desviava. Até que num dia ela tentou fugir e
foram atrás dela, só que ela conseguiu se esconder em um local e acabaram encontrando ela, mas ela disse que não queria mais fazer isso, só que disseram que ela não tinha escolha, e ela começou a chorar e tentou fugir, só que eles encurralaram ela, só que nessa hora, ela percebeu que quando foram tentar pegar ela, o corpo dela começou a agir sozinho e começou a lutar. Sempre que tentava agarrar ela, ela acertava as pessoas com um golpe tão forte que as pessoas não suportavam e desmaiavam. E todo mundo que tentava se aproximar, ela acabava começando a lutar. E depois disso, ela percebeu que as pessoas iriam tratar ela mais mal, por mais que não pudessem bater nela, mas ficariam falando coisas ruins para ela, para torturar o psicológico. Então ela fugiu, foi para uma outra cidade tentar se esconder. Ela cortou parte do cabelo com o que encontrou para conseguir se disfarçar e até mesmo passava lama no rosto para tentar se misturar com moradores de rua. Até que num dia ela foi encontrada por uma mulher que sentiu pena dela e a cuidou, levou para a casa dela. E Muriel, depois de um bom tempo, acabou contando toda a verdade para ela, já que ela perguntava de várias formas que fez com que ela se sentisse pressionada. E a mulher contou que ela era uma psicóloga e poderia tratar o que fizeram com o psicológico dela. E Muriel, ela estava meio receosa em aceitar, porque as pessoas sempre feriam ela com palavras, mas a mulher acabou cuidando dela. E aquela mulher cuidou da Muriel por um bom tempo, a ensinou sobre psicologia, sobre como o que fizeram com ela foi errado. E Muriel compartilhou com ela a sua habilidade. E a mulher disse que é normal para o cérebro humano, o corpo, acaba usando esses reflexos assim, para se defender, mas isso é muito fora do comum. É como se fosse um superpoder seu. E uma noite, ela acabou acordando com ela lutando contra um homem e percebeu que a casa que ela estava em chamas. E no momento acabou vendo a mulher que cuidou dela, morta embaixo de uns escombros que caíram em cima dela. E Muriel acabou chorando muito por isso, mas não entendi o que foi que aconteceu. Ela só acordou já lutando. E foi daí que ela se autoproclamou a lutadora do minhoca. Ela acabou derrubando o homem e acabou saindo da casa em chamas. Só que quando ela saiu, viu os pais dela e vários homens que estavam por lá para segurá-la, que iriam levá-la de volta para fazer mais espetáculos. Ela disse que não queria mais isso e os homens foram para cima dela para tentar pegar ela. Só que ela acabava se desviando de todos e acabava lutando e nenhum era páreo para ela. Até que um sacou uma arma e disse para ela ficar parada. E ela perguntou pro pai dela se iriam fazer isso com ela de novo e disseram que ela não tinha escolha. E quando ela foi se mover, o homem atirou, só que ela acabou se movendo bem rápido, que acabou se desviando do tiro, só que ela sentiu uma dor horrível. E nesse momento, todo mundo ficou espantado ao ver isso e disseram: agora nós temos outra coisa para o espetáculo, a garota que desvia de tiros. E nesse momento ela percebeu que todo mundo caiu no chão e foi quando ela viu o general. Ele disse que acabou acompanhando a vida dela e disse que a habilidade dela é impressionante e gostaria de poder explorar isso com ela se ela quiser. E ela com medo de recusar, mas ele disse que está tudo bem, nós estamos aqui para ajudar. E um dos super soldados acabou fazendo a casa voltar ao normal e a mulher saiu lá que cuidava dela e eles acabaram revelando tudo para ela sobre quem eles eram, uns super-heróis de outros mundos. E a mulher com a Muriel foram levadas para um outro mundo e acabaram apagando as memórias dos pais da Muriel para garantir que não procurassem mais ela e também de várias pessoas para que se esquecessem dela. E elas acabaram aprendendo em outros mundos sobre o multiverso e, e a mulher acabou se tornando uma psicóloga muito famosa em um outro mundo. E Muriel, que seguiu o espaço dela, que a inspirou não só a ser uma ótima lutadora para aprender a lutar de verdade, mas a ensinar pessoas a se defender, mas ser uma psicóloga que ajuda as pessoas a aprenderem a não se defender só no físico, como uma lutadora, mas também no mental e psicológico. Ensina a autodefesa, não só físico, como ela própria já tem naturalmente, mas psicológico e mental, para garantir a integridade mental das pessoas, como físico. E ele acabou lá a história. E a Jéssica disse, é uma história bem interessante. É por isso que essa mulher que eu tanto admiro é assim. E ambos acabaram dormindo de volta.